Fala, torcedor Coxa Branca, eu tô aqui com as perguntas que vocês mandaram no aplicativo do Coritiba Oficial e eu vou começar respondendo a pergunta do Felipe Calil. Fala, capitão, de 0 a 10, qual o nível da saudade que você estava de jogar no Couto novamente? E você tem algum objetivo pessoal para alcançar nessa temporada? Então são duas perguntas, né? O pessoal aqui até me enganou, falou que ia ser 15 e já foram duas perguntas em uma só. Mas vamos lá, Felipe Calil, de 0 a 10, a minha saudade de voltar a jogar no Couto Pereira era 10, né? O jogo sempre tem um gostinho especial, né? É uma pena não ter o nosso torcedor ali do lado ali para estar nos apoiando. Já até pedi pro pessoal lá aumentar o volume do som da torcida porque estava muito baixo. Tá bom assim? Na verdade eu tenho que responder a segunda pergunta do Felipe Calil, né? Respondendo a segunda pergunta do Felipe Calil, se eu tenho algum objetivo pessoal na temporada. O meu objetivo pessoal é fazer com que o Coritiba suba para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o meu objetivo pessoal, que o Coritiba, a instituição, o torcedor volte a sorrir e ter alegrias aí novamente. Respondendo aqui a segunda pergunta, do Vinícius Alves Bueno, torcedor desde que nasci e que vai fazer 14 anos daqui a 12 dias. Desejar os parabéns aí, felicidades. E a pergunta é se eu tô gostando do Gustavo e do esquema tático. Sim, né? Na verdade a gente acaba se adaptando, né, a todo esquema, né? A gente sabe que o trabalho não é só a questão do esquema tático ou as vitórias. Eu acho que é uma visão meio macro aí de tudo que o nosso treinador é para nós. Ele tem nos ajudado, passado não só esquema tático, mas como ser alegre durante os dias, né? Trabalhar forte para que a gente conquiste todos os nossos objetivos e nesse primeiro momento aí tá sendo bem bacana. Vamos lá, para a terceira pergunta do João Rocha. Qual a sensação de sair da arquibancada e logo depois virar ídolo do clube do seu coração? Não foi tão simples assim, né? Só sair da arquibancada, né? Eu tive que trabalhar bastante, mas é um clube que eu torci, que eu tenho identificação, justamente por estar treinando na base, conhecer o clube internamente, conhecer alguns torcedores, a paixão que esse clube gera nas pessoas e que acabou gerando em mim. Para mim está sendo muito bom ter voltado, tá podendo jogar, tá podendo ajudar, tá podendo se dedicar, tá podendo ajudar também o pessoal que vem aí da base, que eu me identifico muito, porque eu já passei por esse processo. Tá sendo muito bacana aí um todo. Oi, William. Você acha que podemos conseguir ir longe na Copa do Brasil? Nosso objetivo é ir o mais longe possível e a gente vai trabalhar. Eu acho que essa sequência de jogos aí que estamos tendo está sendo benéfica para o nosso time, porque eu acho que isso faz com que a gente possa estar adquirindo ritmo e chegar mais preparado aí para o próximo jogo. Mas o nosso objetivo é sempre ir o mais longe possível. Agora respondendo a pergunta do Diego Pinheiro, você viveu a fase 2011-2012, podemos voltar àquela fase? O que precisa? Eu acredito que esse tempo já passou, ficou na memória do nosso torcedor, né? De 2011, 2012, hoje são novos atletas. Futebol também daquele tempo para o tempo de hoje, ele deu uma mudada. Eu acredito que o clube hoje está bem representado com os atletas que estão aqui, com o pessoal do todo, né, da nova diretoria que assumiu. Mas eu acredito assim, em boas fases, porque o Coritiba precisa passar por momentos bons, porque está vindo de momentos ruins aí há muito tempo. Então, que o Coritiba possa resgatar esses bons exemplos, né? O que fica de 2011, 2012 fica os bons exemplos e que a gente possa estar trilhando novos caminhos, mas sempre olhando lá o exemplo positivo que foi do passado. Caramba, velho. William, manda um abraço pra galera do São Brás e pro meu pai Francisco, que mora em Matinhos. Só faltou o CEP. Vou responder agora a pergunta do Christian Gonçalves dos Santos. Primeiramente, mandar um abraço para a galera do São Brás e para o pai dele, Francisco, que mora em Matinhos. Se eu pudesse voltar ao passado, o que eu teria feito de diferente na minha carreira? Cara, a nossa carreira passa rápido demais e a gente acaba esquecendo de comemorar as vitórias, né? Porque a gente sempre
pensa no próximo jogo e às vezes a gente acaba esquecendo de comemorar os bons momentos, as situações boas que o futebol pode nos proporcionar, porque a gente fica muito centrado nessa bolha que é o futebol e acaba passando muito rápido. E eu tenho pensado muito sobre isso, principalmente com essa volta minha para o Coritiba, que parece que eu nunca saí daqui. E eu vivi muitos momentos felizes, né, nos outros clubes que eu passei, e eu às vezes esqueci de ter curtido melhor esses momentos, curtido melhor com a minha família, porque às vezes o futebol ele consome demais a gente, né, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, se eu pudesse mudar qualquer coisinha assim, isso mais extra-campo e pensando em mim, na minha família, eu teria comemorado melhor as minhas vitórias, os meus bons momentos. Responder a pergunta do Rafael. Quais são as principais lembranças como coxa branca, tanto como torcedor quanto profissional, né? Depois de jogador. As lembranças sempre foi de um time guerreiro, né? Um time que gostava de fazer o gol no último minuto. Os atletibas, os títulos, né? Então isso faz com que nosso carinho, né, pelo clube ele aumente, mas essas são minhas principais lembranças, cara, de um time que era lutador, batalhador a todo momento e que sempre fazia os gols nos últimos minutos, seja lá contra o Santa Cruz, Atletibas. Um time que nunca desistiu, um time que sempre lutou. Essas são as minhas melhores lembranças. Minha maior inspiração no futebol, cara. Você acredita? Sabe quem foi? Leandro Donizete. Vamos lá então, agora eu vou responder a pergunta do Marlon. Olá, William. Gostaria de saber qual foi sua inspiração no futebol. Para você ter uma ideia como o futebol mudou muito. A minha inspiração ou uma referência que eu tinha quando eu iniciei, quando eu estava na base do Coritiba, era realmente um volante que estava no profissional. Então eu olhava, assistia muitos jogos dele e é um conhecido, né, do Coritiba, que é o Leandro Donizete. Eu olhava para ele e eu queria ser igual a ele quando eu estava no profissional, quando eu subi, né, de categoria. Eu ficava perto dele para saber as ações, o que ele fazia. Pra você ver como o futebol mudou. Hoje em dia o pessoal tá na base, mas olha lá o Tony Kroos, olha outros atletas. Então, na minha época, a minha referência ali, a minha inspiração era realmente um jogador que estava no profissional do clube que eu defendia, que era o Leandro Donizete. Perdeu os... Todo mundo lembra disso. Lá em Cascavel contra o Santos, pô. Bom, vamos lá. Agora eu vou responder a pergunta do Rafael Martins. Beleza, William? Você é um jogador com uma grande identificação com o coxa. Por qual motivo essa relação sua com o coxa é tão boa? Torcedor desde pequeno, período nas categorias de base, influência de alguém? Grande abraço, sou professor do seu irmão Gui na Escola Coxa. Ó, que legal. Então, Rafael, na verdade eu acho que foi ao natural essa identificação. Porque eu jogava em outros clubes que não tinha categoria de base na época da formação. Acabaram com essa categoria e aí eu já vim direto para o Coritiba. E desde então eu comecei a ser torcedor, comecei a acompanhar mais. Né? Na época realmente torcedor, né? Porque eu não sabia como era uma categoria de base ou como era ser um jogador de futebol. Então você acabava torcendo, você acabava tendo acesso ao estádio, né? Então você acabava assistindo mais jogos e isso foi aumentando ao decorrer, foi ao natural. Não tive tanta influência dentro de casa, porque meus pais não eram tão ligados ao futebol, tinha uma certa rivalidade em colégio, essas coisas assim, né? No início, na rua de casa com a molecada, mas eu acho que esse carinho, essa admiração aí foi crescendo, mas foi ao natural. Responder a pergunta agora do Cássio Euclides. William, levando em conta os últimos anos do Coritiba, você acredita que finalmente poderemos ver o nosso Verdão brigando por coisas maiores? Bom, o que acontece, eu acho que nesses últimos anos a torcida do Coritiba sofreu bastante, né? Faltou resgatar um pouco
da própria identificação, da própria identidade que o clube tem. E eu acredito que isso possa estar mudando agora, com o perfil de jogadores que gostam do clube. Eu não posso te prometer conquistas, coisas maiores. O que eu posso te prometer é que a gente vai trabalhar muito, a gente vai suar sangue mesmo dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos, para que isso aconteça, né? Porque acredito que são vitórias e conquistas não só do clube, mas nossas também. Então a única coisa que eu posso te prometer é comprometimento e suor e muito trabalho. Bom, agora eu vou responder a pergunta do João. Como é o sentimento de cumprir a promessa que fez lá em 2014 de voltar para o Coxa e 7 anos estar aqui sendo uma das principais peças desse elenco que vai colocar o Coritiba no patamar que nunca deveria ter saído? Bom, o sentimento é de que, na verdade, o sentimento que eu sempre falei e até em algumas entrevistas é que eu nunca saí daqui, sabe? Eu me sinto aqui satisfeito, eu venho treinar com muita satisfação e eu estou muito feliz, cara. Não só de ter cumprido a promessa, mas de ter voltado nesse momento, um momento de reconstrução, onde a gente pode mudar aí, vamos dizer assim, essa identidade aí desses últimos anos, que a gente possa estar crescendo juntos, né? Porque aqui não tem nenhum jogador que vá fazer com que as coisas aconteçam sozinho, né? Então acredito que todo o elenco, com o trabalho que o clube está fazendo, de reestruturação, eu acredito que a gente possa alcançar aí nossos objetivos e colocar o Coritiba de novo na Série A e começar a ter objetivos maiores, como você citou. Sozinho não, acho que é com o apoio do torcedor, esse trabalho que a diretoria vem fazendo, com o elenco que está se formando ainda, né, um elenco em formação, eu acredito que a gente pode conquistar. Muito feliz de ter voltado, né? Eu lembro do vídeo que eu fiz naquela época e agora o próprio torcedor, eu acho que colocou na internet aí, eu bem menino ainda, né? Eu fiquei feliz não só de ter cumprido, mas feliz de ter voltado. Então é isso, galera. Obrigado aí, desculpa se eu não consegui responder aí a pergunta como vocês imaginavam. É a primeira vez que eu tô fazendo essa gravação assim, através do aplicativo do Coritiba Oficial. Vocês podem participar assim também, eu acho que é bem legal. Valeu, um grande abraço. Corta.